Olá, estamos aqui no RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje, neste episódio, nosso convidado é muito especial. Meu querido Marcos Tonin, da Poema, um grande e renomado coach executivo no mercado corporativo, que será o nosso entrevistado. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem, meu querido? Ótimo, Montejano. Prazer estar com você aqui, ainda mais uma situação, num evento, né? Tão importante como esse. Prazer é meu. E um detalhe muito importante, o nosso estúdio do RH Play, ele é itinerante. Hoje estamos aqui nesta casa maravilhosa, aqui no escritório, no office do nosso querido Marcos Tonin, que nos recebeu com tanto carinho e será essa produção especial para você, profissional de recursos humanos. Marcão, se me permite, Marcão, pela intimidade, porque já estamos em casa, né? Pois é. Vamos lá, Marcos. Quando se fala, né, hoje em mercado corporativo, sempre nós iniciamos com uma pergunta: aonde nasceu o projeto que hoje você desenvolve com tamanha maestria junto a esse universo? Então fala um pouquinho para nós a Poema, esse nome tão indígena, é isso mesmo? É isso. De uma história indígena. Conta pra gente como que nasceu a Poema e todo esse trabalho que você desenvolve. Montejano, eu sempre fui fã do RH, mas quando eu comecei a trabalhar, o pessoal falava assim: Marcos, você não é de RH, você é de vendas, você é comercial. Então todo lugar que eu ia trabalhar, Montejano, eu ia comercial. Eu falei, não, eu queria ir pro RH. Eu falei, não, você é vendas. Até quando eu decidi, falei, bom, eu vou sair, vou investir nesse negócio, né? E fui aprender sobre várias outras coisas no início da carreira. E quando eu fui fundar a Poema, no início tinha uma outra colega minha, que acabou depois seguindo uma outra linha, né, de trabalho. Mas a gente queria um nome brasileiro, porque senão ia ser alguma coisa consulting, sabe aquela coisa assim de... Americanizado, porque assim, a gente tinha... Você tem alguns entraves, a gente tem algumas crenças, né? Então, não, se não for americanizado, não pega. Pra você ter ideia, eu sou de Campinas, saí de Campinas e fui para São Paulo porque eu acreditava que se fosse em São Paulo, a empresa ia dar certo. Né? Cidade grande, né? Agora a coisa vai acontecer, né? Preconceito com o interior, né? Você acha, justamente. Cara? Depois você vai entender que o interior é milhões de vezes melhor, né? E a maioria dos que estão em São Paulo vem daqui, sai do interior. Pois é. E aí, quando a gente escolheu o nome, a gente queria um nome, a gente teve um parceiro muito grande, que é o Leonardo. O Leonardo é um querido, foi meu primeiro cliente, né? E ele é um designer de marcas, muito legal. E aí o Léo falou assim, Léo, a gente precisa de um nome. E o nome precisa ser um nome brasileiro e tem que representar o que a gente faz. Né? Naquele momento, a gente não trabalhava especificamente só com coaching, porque o início de trabalho é o seguinte, Montejano, tem que faturar. Você vai abrir um negócio, você precisa, né? Todo mundo largou o emprego, falou, vamos fazer a coisa acontecer, né? E aí ele chegou nesse nome, ele falou, olha, tem um nome que vai significar exatamente isso que vocês fazem, que é o nome da Poema, né? Que é o nome indígena, que significa aquele que vê mais longe. Olha. Né? Então, o nosso olhar, ele nunca está exatamente para o profissional que está se apresentando na nossa frente naquele momento, né? Justamente. E até o próprio símbolo da Poema, hoje a gente amadureceu o símbolo, mas inicialmente ele tinha um histórico muito forte de responsabilidade, de amadurecimento. Então assim nasceu a Poema, né? Nasceu nos trancos e barrancos, como acho que quase todas as empresas no Brasil, né? Mas a gente enxergando mais longe. Enxergando mais longe, é o que a gente faz até hoje, né? Que maravilha. Linda história. Porque quando não entendemos o sentido da palavra, é apenas uma palavra. Exato. A partir do momento que temos o conhecimento, muda né? o significado, né? Parabéns, lindo, bacana. Então, se enxergar mais longe, né? É o significado da palavra. Quando se fala em clientes hoje, o que você começou lá e o que você tem aqui hoje? Qual é o universo de vidas de clientes que a Poema e o Marcos Tonin aí como executivo atende? Montejano, assim, o objetivo da Poema era só atender clientes pequenos, né? Porque eu também acreditava, quando eu fundei o negócio, falei, bom, a gente não é tão grande assim, né? Então a gente não vai chegar em lugar nenhum. E nosso primeiro cliente, que para mim é muito simbólico, é esse, o primeiro cliente, falou assim, vou comprar, vou apostar, já foi uma P&G, uma Procter. Eu falei assim, Marcos, gostei da tua abordagem, vou te contratar. Foi assim, foi nessa loucura, assim. Foi de cara. Foi de cara. Foi de cara. E depois desse projeto, foi um projeto que virou um case aqui no Brasil e foi para América Latina. E depois disso, assim, eu falo que hoje a Poema ela vive de indicações, né? Então todo cliente chega aqui e fala, Marcos, você atendeu fulano, a gente tem um histórico de alguma coisa. Então hoje a gente já acumula mais de 40 mil profissionais que já passaram
né, aqui pela Poema, em trabalhos de desenvolvimento, né, e a gente tem mais de 325 executivos, né, que o foco do nosso trabalho hoje é o desenvolvimento de carreiras de diretores e presidentes de empresa em plano de sucessão, né, então a gente faz tanto a sucessão quanto a expatriação desses profissionais. Então hoje a gente atende mais de 14 países, então Então vocês estão presentes em outros países Sim. também. A gente está presente em 13 países, com o Brasil 14. Então percebe-se que o nome tinha muito sentido, né? Era enxergar mais longe, porque é lá que vocês chegaram e está caminhando, né, Marcão? Isso. Maravilha, linda história, top, Marcos. Agora, vamos entrar um pouquinho nesse universo do recursos humanos, aonde você transita com grande maestria também, quando se fala em RH, principalmente em gestão de pessoas, no alto comando, como a Poema interage junto com esses líderes e junto com essas instituições? A Poema ela não é uma grande consultoria, né? Então isso foi uma decisão também. Então a ideia foi assim, vamos criar uma boutique onde a gente possa entregar algo que não seja a cara da Poema, mas que seja a cara do cliente. Então a gente não tem, Montejano, um produto pronto. Então isso é um calcanhar de Aquiles pra gente, porque às vezes liga um cliente e fala, Marcos, sobrou uma verba aqui, a gente tá encerrando o ano, a gente quer fazer um trabalho X. Claro que a gente pode até fazer, mas não é o foco do nosso trabalho. Então a gente é um alfaiate mesmo. Então a gente vai ver o tamanho do teu braço, do ombro, sob medida. Então os projetos levam um tempo para sair, a gente desenvolve um projeto com a cara daquele cliente. Então mesmo o projeto que a gente desenvolve, por exemplo, com um cliente X, a gente não desenvolve com outro. Claro que você tem algumas semelhanças, mas o projeto é daquele cliente. Então eu falo, olha, isso aqui é teu. Porque acho que a grande sacada do RH hoje, primeiro, Montejano, a gente está falando de tanta coisa. A gente fala de ESG, agora a gente vai falar de NR1, a gente tem falado de saúde mental, você fala de GPTW, você fala de tantas coisas. Mas o que a gente vê que as empresas ainda estão carentes é do arroz com feijão, e isso é muito maluco. A gente fala em 2025 de um negócio desse, né? O arroz com feijão funciona? Funciona muito bem. Então, às vezes, a gente está olhando lá para frente, mas tem que olhar e falar assim, o que nós temos hoje? Né? Então, muitas dessas empresas que entram em contato conosco falam, Marcos, precisamos desenvolver o profissional X. E aí, às vezes, a pergunta no primeiro dia de reunião com o cliente foi assim, você gosta do que você faz? Né? Assim, é isso que você quer fazer? A gente tira, claro, o lado romântico do negócio, porque no final das contas ele tem que dar resultado. Justamente. Né? A entrega. O negócio é isso. Né? Mas a gente pode dar resultado de uma forma um pouco mais humana, né? Entendendo quem é aquele profissional, que a gente é um profissional sistêmico, né? Então a gente tem família, a gente tem preocupações, aquela coisa de apagar a luz, agora no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. A gente já entendeu que isso é papo para vender livro, né? E que a gente, na verdade... Na prática é bem diferente. Muito. Justamente, a gente é uma coisa só, né? Então os RHs hoje estão buscando, alguns estão buscando fórmulas mágicas, né? Para saber como é que a gente se adequa. Só que a essência do RH são pessoas, né? Então aquela coisa, vamos voltar a olhar para as pessoas. Justamente. E esse olhar, né, personalizado para o cliente, como é uma das linhas de trabalho de vocês, faz com que o RH também passe a ter uma visão própria do seu negócio. Total. Não aquilo, deu certo no outro que vai dar aqui. Não necessariamente. Não. Mas eu posso desenvolver um trabalho com essas pessoas de uma forma mais exclusiva. A gente fala que a gente desenvolve a 4, 6 mãos. Justamente. O RH é nosso parceiraço. Sem o RH a gente não faz a coisa acontecer. A gente sabe que o guardião dos processos, da missão, dos valores daquela companhia estão nesse departamento. Né? Então o RH é o grande guardião disso. Se a gente não tem essas bases até para desenvolver os projetos, como é que você fala assim, o Montejano ele está de acordo, ele tem um fit cultural da empresa. Então precisa entender os seus valores, entender onde é que você quer chegar. Aqui a gente faz as coisas a qualquer custo ou não. Tem empresas que fazem, né? De repente aquele profissional é o profissional correto, mas ele está no lugar errado. Justamente. Né? Não é que ele é inadequado. Né? Isso. Ele só não se adequa àquele ambiente. Exato. Ou, de repente, ele precisa ser trabalhado para que ele passe, né, a inserir dentro daquele contexto. É isso. Né? Então, realmente, é um trabalho bem personalizado, voltado para esse RH que se preocupa com o seu time. Né? É isso. Muito legal. Estamos aqui hoje com o Marcos Tonin, coach executivo da Poema, nesse episódio tão maravilhoso que para você, profissional de RH, só vai agregar ainda mais o desenvolvimento do seu trabalho corporativo. Já voltamos para o próximo bloco. Gostaria de fazer um convite muito especial para você. No próximo dia 11 de abril, na Red Eventos, estará acontecendo a Expo RH 2025 em Jaguariúna, São Paulo.
E você, profissional de recursos humanos, empresas de serviço do setor, são nossos convidados. Garanta sua presença, acesse o nosso site e te vejo lá. Olá, estamos aqui com o RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. Hoje, o nosso entrevistado especial é Marcos Tonin, coach executivo da Apoema. Marcos, agora nós vamos para o nosso segundo bloco com algumas perguntas um pouco mais específicas, principalmente para o profissional de recursos humanos que está aqui nos assistindo. Quando se fala em 50 a mais no mercado de trabalho, qual é a sua visão corporativa sobre esse assunto e sobre essa demanda aos profissionais de recursos humanos? Bom, Tejano, você sabe que essa é a resposta de R$1 milhão, né? Valendo R$1 milhão. Valendo R$1 milhão. Porque o mercado em si, ele tem se ajustado principalmente pós-pandemia, né? O que a gente viu acontecendo na pandemia? Só para a gente entender por que o 50 a mais agora está bombando, né? Então a gente tinha líderes muito novos, pouco maduros em algumas posições de liderança. Tô falando até de diretores. Então a gente tinha uma safra de diretores com a idade entre 35, 33 anos, né, até 30, que eram aqueles os high potentials, né? Nossa, então ele fez uma formação robusta, foi para fora, fala inglês, fala outro idioma. O que aconteceu na pandemia? O negócio colapsou, né? E a gente está falando de uma geração que, quando se formou, a gente estava num outro sistema de governo onde a gente estava com um país mais estável, né? Então, desde que a gente tem criação do real, né? E aí a gente tem, né, os dois governos, Lula que a gente teve, né? Onde a gente teve 8 anos ali e mais 4 anos depois do primeiro governo Dilma. Então a gente tem ali, Montejano, um momento muito estável, onde esses jovens foram se formando e não tinham passado por grandes oscilações do nosso país. Coisa que é muito comum, a gente sabe que o Brasil não é um país estável, né? Não é para qualquer um isso aqui. Não né? é para amador. Não é para amador. Quando chegou na pandemia, esses jovens, eles não tinham repertório para trabalhar com aquilo. Então a gente via muitos deles entrando em esgotamento emocional, em burnout, depressão. Alguns falaram assim, meu Deus, nós vamos morrer, o que a gente vai fazer? E aí as empresas olharam para aquilo e falaram assim, peraí, esses são os nossos gestores? São com essas pessoas que vão dirigir o negócio? Então eles sabiam muito bem sobre planejamento estratégico, mas quando a gente fala o seguinte, olha, agora mudou meu planejamento, eu não tenho planejamento nenhum, porque eu não sei se semana que vem a gente está vivo, né? Como é que fica? Então as empresas tiveram um grande olhar naquele momento e falaram assim, a gente precisa rever isso aqui. Então a gente precisa o quê? De profissionais mais robustos, eu preciso de profissionais que tenham mais know-how, que entenda dessa relação, dessa oscilação desse país. E aí quando você olha para os 45, 50 a mais, a gente está falando o quê? Que é aquela pessoa que já acompanhou Plano Verão, Plano Cruzado, Plano Collor, o RV real aquela loucura, inflação. Então, que entende que, claro que o planejamento era importante e continua sendo. Sim. Mas, Montejano, a gente estava vindo num momento tão estável que tinha empresas fazendo planejamento para 10 anos. A pessoa que entregar aquele resultado nem vai estar na empresa mais para entregar aquilo. O ciclo de carreira hoje, eles não completam 10 anos. Né? Atualmente, os ciclos de carreira estão girando por volta de 3 anos e 8 meses, no máximo 4. E a gente vê que eles vêm reduzindo a cada ano e a cada década. Né? Então, o que aconteceu foi esse grande impacto e o mercado falou assim, precisamos de profissionais que tenham mais experiência. Quando a gente olha para o ano passado, 2024, a gente já teve um incremento de 14% na contratação desse público 50 a mais nas companhias. Né? Tanto para posições de liderança como para posições de não liderança. Né? E o que a gente espera é que neste ano a gente chegue próximo dos 23%, 24%. Por quê? Subiu. Vai tá em franca ascensão. Então, para os profissionais que possuem, né, que são na base dos seus 50 anos, 55 estão preocupados, presta atenção porque você tem pelo menos mais uns 10 anos ainda de carreira produtiva se as coisas continuarem assim. Qual é o desafio dessa geração? É fazer uma reciclagem do conhecimento. Então você colocar, né, esses profissionais, os 50 a mais, dentro de uma sala, né, ou para fazer um curso de reciclagem para reinventar a própria carreira, o cargo, entender como é que eu trabalho com inteligência artificial, como é que eu trabalho com BI, como é que eu trabalho com dados, como é que eu trabalho com essa digitalização toda, é o grande desafio. Tá com 50 a mais? O mercado tá ok para você. Para aqueles que se atualizarem. Então, como a gente olha, Montejano, é uma forma muito positiva. Eu acho que a gente nunca viveu um momento tão importante para os 50 a mais
como esse ano e os próximos que a gente vai viver. E as empresas também estão de olho nesse público, né? Muito. Até porque são profissionais mais experientes, com bagagem, Sim. que vêm para agregar com essa geração que está chegando. Né? É isso. E aí existe um outro lado da ponta, que é essa geração que está chegando, a famosa geração Z, que é um dos grandes desafios também do mundo corporativo. Né? A geração Z ela tem impulsionado muito esse movimento por conta de outros movimentos. Né? Então a gente vê que, apesar de serem extremamente conectados, inteligentes, diversos, a gente tem dentro, os RHs estão assim de cabelo em pé, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. Porque quando a gente fala de retenção, quando a gente fala sobre carreira, muitos modelos de carreira novos estão surgindo, isso é importante, isso é legal. Essa geração tem ensinado pra gente uma coisa que é importante, Montejano, que é o seguinte: o trabalho não é a nossa vida. Então, assim, eu tenho outras facetas da minha vida. Eu tenho minha família, eu tenho meu bem-estar, eu tenho minha saúde mental. Só que o que acontece? Essa geração tá querendo quebrar todo esse conceito de trabalho de uma vez só. Então, a gente vê movimentos que surgiram no TikTok, por exemplo, quando The Great Resignation, quando a gente vê a segunda-feira mínima, quando a gente fala sobre o quiet quitting, ou seja, quando a pessoa fala: abandonei meu trabalho, agora eu vou fazer só o que dá, então eu vou embora. Justamente. Então, assim, a gente vê profissionais, né, esses jovens que chegam ao Montejano, trabalham uma semana, não voltam para pegar carteira de trabalho e já foi embora. Justamente. Então é difícil você engajar esse público, e as empresas falam o seguinte: eu gasto muito dinheiro em processos de recrutamento e seleção e eu preciso de um profissional que fique. E aí quem que aparece? 45, 50, 55. Então é por isso, claro que você tem outros porquês, né? Mas de uma forma muito breve aqui, é isso que está impulsionando esse movimento dos 50 a mais. Até porque esse tema, nós vamos falar daqui a pouco, né? Aonde você vai estar ampliando ainda mais essas informações e o quanto isso impacta, né? E está impactando no nosso mercado. Então nós temos dois extremos aqui. O 50 a mais, que está à disposição no mercado e tem mercado, e a geração Z, que também tem uma grande oferta de vagas para eles, mas não tão poucos envolvidos e comprometidos com aquilo que se espera. Mas, Marcos, agora eu vou virar um pouquinho a chavinha para uma outra pergunta, que inclusive foi um assunto de uma entrevista sua na Band de Jornalismo, fantástica entrevista, onde você falou de um dos desafios também aí no mundo corporativo, que é o burnout. Sim. E o quanto isso, né, impacta, né, o mundo corporativo, e você trouxe à luz ali reflexões muito importantes. Porque hoje, né, não vamos também entrar no assunto, estendê-lo porque ele é longo, o quanto o burnout é um dos vilões da NR1, entre outras demandas aí. O que você traz para nós sobre a sua visão dentro desse universo corporativo? Acho que a gente está caminhando, Montejano, para um momento onde a gente consegue falar sobre saúde mental. Isso é importante. Porque falar sobre saúde mental é um tabu, né? Justamente. Imagina chegar para o meu chefe e falar assim: ô chefe, eu tô com depressão, eu tô com burnout, eu tô com esgotamento. Se você está em vias de ser promovido, acabou tua promoção ali, né? Porque é um desafio falar sobre esses temas. Então, tanto a NR1 que entra agora, em maio, como também todo esse trabalho que já vem sendo feito pelas companhias, acho que a gente tem ganhado muito, Montejano, só de trazer o assunto. Porque saúde mental também não é só esgotamento emocional, tem tantos temas para isso, que é difícil falar aqui sem dar spoiler, né? Mas assim, rapidinho, você sabe que o Brasil queria ser campeão de alguma coisa, né, Montejano? Então a gente queria ser campeão de alguma coisa. Nós somos o país mais depressivo da América Latina. Uau. O Brasil é o segundo maior país em consumo de antidepressivo do mundo. Eu tô falando o país do futebol, do samba, do sol, da caipirinha. Assim, cadê essas pessoas que estão... Né, que a gente fala que o país é tão feliz. Por que a gente tá vivendo tudo isso? Né? Então, assim, é o momento da gente olhar, né, para a saúde mental da mesma forma que a gente olha, por exemplo, para aquela paradinha que eu faço na empresa da LER, né? Então eu vou lá, eu faço uma ginástica laboral. Por que eu não vou fazer, então, 15 minutos de um yoga, eu vou fazer uma meditação, ou eu começo a trazer... higiene mental durante o trabalho. Justamente. Então a gente está evoluindo nesse tema, né? Mas você sabe que essa questão, né, do esgotamento mental que o burnout trouxe, essa luz, né, eu digo que esse holofote, esse foco em cima desse assunto, porque acontece justamente o que você falou. Muitos nem se manifestavam
por conta de não mostrar fragilidade, Não. por conta de perder uma promoção. E com aquilo foram tendo naturalmente os seus esgotamentos mentais e suas sequelas. Então, hoje, o olhar da Justiça do Trabalho, o olhar do Ministério Público, o olhar das próprias empresas é como entender esse esgotamento e de que maneira isso não vai impactar nas empresas, né? Por isso que um RH bem preparado, uma liderança atenta a tudo isso, e a eles próprios que fazem parte do pacote, é fundamental. E é um assunto que eu acredito que nós vamos ter muito a debruçar sobre ele, né? Acredito que sim. Acho que a liderança... A gente tem que também tirar o peso só do RH, né, Montejano? Porque quem faz a gestão dos recursos humanos numa empresa são... Na verdade, todo mundo faz, né? Mas são gestores. Então, compartilhar isso a ponto de dizer o seguinte, a gente atende aqui, Montejano, eu atendo muito presidente de empresa. E a gente fala o seguinte, que cargos de CEOs, né, o pessoal olha só para o salário, para o carrão que aquele cara tem, para a expatriação dele, mas são cargos muito solitários. Então ele não tem com quem dividir os receios, as angústias. Então, as inseguranças. As inseguranças. E ele tem, claro que ele tem. Ser humano, né? Uma decisão ali mal tomada impacta na vida de todo mundo daquela empresa. Né? Então, assim, é um cargo muito solitário onde a gente tem uma incidência de burnout extremamente alta. E muitos deles não vão buscar ajuda porque é aquela coisa. O senhor é o super-homem, né? Então, quando você fala qual é o homem, então é pior ainda. Não pode demonstrar fraqueza. Não demonstra. Então, quando é a mulher, também tem aquela coisa assim, né? A mulher ela quer provar, né? Muitas das vezes que ela é capaz de estar ali. Então, não, a mulher é CEO, ela vai aguentar a porrada, a bancada. Só que ela tem ainda, quando ela chega em casa, ela tem ainda o segundo tempo. Então, ela tem um filho, ela tem um marido. Muitas das vezes o marido, ela tá num segundo casamento, porque o marido... Né, que é machista, porque a gente ainda tá no mundo machista, ela fala, não, ela ganha mais do que eu vou embora. Justamente. Né? Então a gente tem ela tá na reconstrução da família. Justamente. Então ela reconstrói a vida, a família, os filhos, e ainda tem que dar conta. Então são cargos solitários, o esgotamento emocional tá ali presente, então é um tema mais do que relevante. E você sabe que quando se fala, né, quando tenho a oportunidade de estar junto com algumas empresas, quando eu estou junto com os líderes, trazemos esse assunto, esse olhar para si mesmo e para a sua equipe. Aí eu digo, mas Montejano, eu vou ter que ser um psicólogo? Vai. Nós vamos ter que entender muito de psicologia para nos compreendermos e também a nossa equipe, né, mano? É isso. Mas como você falou, é um assunto que demanda muitos episódios. Vamos ter que pegar um café aqui agora. Vou ter que tomar um café. Estamos aqui hoje com o Marcos Tonin, esse coach executivo maravilhoso da Apoema, falando sobre esse universo dos 50 mais, burnout e tantas outras demandas dos recursos humanos no nosso mundo e no nosso trabalho. Daqui a pouco voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Olá, eu sou Marcos Tonin, executivo de recursos humanos e carreiras da Apoema, e dia 11 de abril nós estaremos juntos na Red Eventos. Eu e demais profissionais brilhantes estaremos lá para discutir sobre carreira, sobre o universo de RH, e o meu tema com vocês vai ser sobre a nova era dos recursos humanos frente à geração Z e os 50 a mais. Aguardo você lá, vamos debater assuntos, sair mais ricos do que quando a gente chegou. Aguardo você. Mais. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Marcos Tonin, coach executivo da Apoema. Uma entrevista maravilhosa para você, profissional de recursos humanos. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último bloco. Marcos, Apoema e Expo RH, ou de uma forma geral, feiras e congressos, qual é a sua visão em relação a isso para os nossos queridos telespectadores, profissionais que estão nos assistindo? Montejano, acho que assim, a gente está na era do conhecimento, né? E além de ser a era do conhecimento, a gente está falando muito sobre a troca de conhecimento entre grupos. Né? O ser humano, quando você pega a história da humanidade, a gente sempre cresceu um com os outros, né? A gente perdeu muito disso na pandemia, né? Então, assim, a gente hoje tem muitos eventos que insistem ainda no online, no virtual, enfim. E a gente sabe o quão difícil é você trazer o toque, né? O cheiro do evento, aquela eletricidade, de você falar, pô, esse aqui é o Montejano, esse aqui é o Marcos, essa aqui é a fulana. Então, acho que as feiras e congressos, principalmente pra gente que está nessa área de recursos humanos, elas são essenciais para que a gente possa fazer network, para que a gente possa trocar, para que a gente possa dividir, né, conhecimento, aprender e ter aquele olhar, né? O nosso papel é observar o ser humano. É difícil observar o ser humano numa caixinha, né, onde eu tenho só
metade do meu corpo, onde toda a informação que eu tenho aqui, ela deveria ser, né, levada em consideração. Então, acho que os eventos, eles cumprem um papel educativo, social, de desenvolvimento, de relacionamento muito forte, né? E ainda mais na nossa região, como a nossa aqui, justamente. Né? Acho que esse é o pulo do gato, né? Que era um dos primeiros assuntos nossos, nessa questão do interior. Às vezes nós pensamos que isso é só coisa de capital, mas está mudando isso. O interior tem todo esse potencial de desenvolvimento em uma feira. Então, trazer feiras para o interior é acompanhar essa oportunidade de desenvolvimento. É isso, e a gente tem empresas maravilhosas, profissionais extremamente reconhecidos no mercado, no interior, principalmente como o nosso aqui da nossa região. Então, acho que isso tem uma valoração grande para quem busca conhecimento, desenvolvimento e tudo isso que a gente tem falado, né? Ô Marcos, ainda existem, né, alguns profissionais, até em cargos de alto comando da empresa, que entende que um profissional ir para uma feira, para uma convenção, ele está perdendo tempo ou deixando de trabalhar. Sabe aquele velho contexto de que, não, aqui ele produz muito mais do que lá. É um grande engodo, né? Um grande equívoco. Eu posso não ser muito político aqui nessa hora? Tome cuidado com essas empresas, Montejano. Então, assim, o que a empresa está cobrando de você? Ela quer que você desenvolva, assim, a gente tem desafio o tempo todo. E é difícil, Montejano, a gente tá no dia a dia, a gente encontrar soluções, não porque a gente não vê, mas porque a gente precisa se afastar e olhar para aquilo. Às vezes o outro acabou de passar por uma situação muito semelhante, e a hora que você olha, você corta, né? Você não precisa sofrer, né? Aquele calvário junto. Justamente. Né? Então, acho que assim, as empresas que ainda pensam, né? O profissional vai para um evento e não está trabalhando, esse povo sai daqui porque não quer trabalhar. Na verdade, eu questiono muito ainda o tipo de gestão que essas empresas têm nesse sentido, porque o profissional está sendo cobrado, né, Montejano? Mas aí cabe também ao profissional, porque também tem isso, né? Ele se cabe ao profissional também que, ao voltar de um evento desse, como é que ele compartilha aquilo que ele viu, aquilo que ele aprendeu, como é que ele coloca valor naquela saída? Porque muitos também, Montejano, vão para eventos para pegar brinde, né? Então ele volta com uma caneta, ele volta com um bloquinho. Aí como é que foi? Ele fala, foi legal. Né? Legal não é feedback de RH, o que né? veio para agregar no nosso negócio. Você sabe que o que você está falando é muito importante, porque às vezes nós percebemos que tem empresas, vou dar um exemplo sem citar nomes. Ele tem um fornecedor de um serviço que não atende a entrega que ele precisava. Aí ele vai para uma feira, ele vê novos fornecedores, mas ele não traz isso para sua empresa. Então, é aquilo que você falou, ele foi só passear. Agora, aquele que vai, viu a oportunidade, traz novos negócios para sua empresa, ele fez daquela visita, daquele dia de trabalho, também algo produtivo. Com certeza. Negócio. Com isso certeza. É muito importante. Ô Marcos, e mais uma coisa aqui também é o conteúdo, né? O Congresso de Profissionais de Recursos Humanos é sempre para trazer conteúdos para que as pessoas recebam mais informações. E é claro, como você disse, usar isso no seu dia a dia. E a nossa proposta na Expo RH, o qual teremos você lá como uma das nossas celebridades, é justamente isso. E o tema que você vai trabalhar é? A gente vai falar justamente... Pode falar já? Solta uma degustação para o pessoal aí. Pois é, a gente vai falar sobre o novo momento da área de recursos humanos frente a essa situação da geração Z, a nova era, com os 50 a mais. Porque vai ser um desafio, já está sendo. Mas tem coisas aí, Montenegro, que a gente começa a pegar no mundo, né? A Europa já passou por isso há mais tempo que a gente, né? Então, ano passado eu estive lá alguns meses, consegui trazer um material, então a gente vê que assim, a gente não está sozinho, é um problema global mesmo, é uma situação global que a gente está enfrentando, e que tem jeito, viu, Montenegro? Eu costumo dizer que a Europa, o fuso horário deles é alguns anos na nossa frente. É bem isso. Mas trazer tecnologia, trazer conteúdo, trazer conhecimento é a nossa missão, né? É isso. E para encerrar esse assunto aqui, o que eu penso, inclusive vai ser uma das nossas temáticas, sair fora da caixa. É isso. Então, quando você sai fora da caixa, você enxerga um mundo diferente. E é essa a nossa proposta, e qual teremos você lá nos nossos palcos. Marcão, agora nós vamos para a nossa parte final, tá? O grande finale. Já vou falar que a cereja do bolo fica para o final, né? Vamos lá. Então é o seguinte, antes de eu ir para o nosso ressignificando algumas palavras, fala um pouquinho para o nosso ouvinte, para o nosso profissional, o nosso telespectador que está aqui, qual é a sua timeline? Resume para nós o Marcos Tonin na carreira. Como tudo começou até aqui.
bem resumidamente. Nossa, Marcos Tonin é filho de 2 empresários, né? Dona Leila e seu Nilo, que na área de transporte de carga, então a gente sempre viu nossos pais trabalhando muito, workaholic pra caramba, então aquela coisa, acho que isso eu segui, viu, A geração X. Total, então tem que fazer acontecer, então a gente via a luta deles, o esforço que eles tinham realmente de fazer com que as coisas acontecessem num país como o nosso, né, com essa diversidade política, econômica, social que a gente tem o tempo todo. Então a gente começou a trabalhar em casa desde cedo, Montejano. Então assim, meu irmão resolveu ser garçom um tempo atrás, aí eu fui junto, mas a gente tinha, sei lá, 10 anos, era uma coisa meio esquisita. Já estava atrás do seu dinheiro. Você começa a pensar como é que meus pais deixavam a gente sair para trabalhar com, né? Que pode. E depois, enfim, a gente vai tudo que é grande começa pequeno também, não é assim? Então assim, já passei por um monte de coisa, já fui Papai Noel de centro de cidade, sabe aquela coisa? Gostava de dar som, de fazer iluminação em bailinho, dos bailinhos que a gente tinha antigamente, né? E aí fui pra área, meus pais tinham depois que saiu do transporte, minha mãe teve um restaurante, né? Era um restaurante grande que só funcionava os finais de semana. E lá também a gente aprendeu de fazer de tudo. Então a gente era o caixa, era o barman, era o garçom, lavava prato, chegava de manhã para lavar tudo. Então a gente sempre teve esse exemplo dentro de casa. Você quer fazer? Vai lá e faz. As multifunções. As multifunções, assim, hoje, Montejano, assim, no meu escritório, tanto aqui quanto em São Paulo, é aquela coisa, não veio a faxineira. Ontem, por exemplo, eu tava limpando o banheiro e tá tudo certo. Tá tudo né? bem. E às vezes eu falo com algumas pessoas e falo assim, você faz isso ainda? Eu falei, faço, porque, né? E aí fui pro Telecom, onde eu entrei no Telecom, né, na Banda B, quando chegou a Banda B no Brasil, em 97. Então na TES, que era no interior aqui, antes de virar Claro. Fiquei alguns anos lá, tentando ir para RH e não conseguia, né? Jogando pro comercial. Todo mundo me jogando pro comercial e eu tinha bons resultados. Falei assim, caramba, eu preciso começar a ter resultado ruim, né, nesse negócio. E aí foi quando eu mergulhei mesmo no desenvolvimento, eu tomei a decisão, falei assim, quer saber? Eu preciso investir nisso, né? Então eu sou publicitário, relações públicas, aí eu fui fazer minhas pós-graduações aí, em planejamento e marketing, consultoria de carreira, e aí fui fazendo os cursos aí, para me capacitar, porque em geral o consultor, ele tem uma experiência e depois que ele se aposenta, era o que a gente aprendia, né? Aí ele vai mostrar o conhecimento dele, que eu acho que tem que ser assim mesmo. Só que eu resolvi fazer o caminho inverso, né? Eu falei, eu vou me capacitar tecnicamente para fazer isso. E aprendi, apanhei pra caramba, porque a teoria não tem nada a ver com a prática, né? Justamente. Então aquele desafio. E a Poema nasceu de um surto de um dia, eu falei assim, quer saber? Isso aqui vai ter que dar certo. Vai ter que carreira acontecer. solo agora. E aí foi quando eu cruzei com o Hernan, que eu tenho um carinho grande, enorme por ele, que era o diretor-geral da Procter de Louveira. Ele falou, Marcos, você fala umas coisas muito diferentes. Eu preciso de você para fazer um processo de cultura dentro da empresa. A gente acabou de comprar a Gillette e eu gostaria que você fizesse esse projeto. Você faz? Eu falei, lógico que eu faço, tô com você. E foi assim, a Poema nasceu desse jeito, né? E hoje a gente tá aí não dá pra falar o mundo inteiro, mas uma boa parte do mundo. E eu sou apaixonado pelo que eu faço, Montejano. Essa é a sua timeline. Essa é a minha timeline muito resumida. Que bacana. Que todos os dias a gente vai aprendendo, né? Eu falo que cada cliente que eu chego, eu não ensino nada, eu só aprendo, eu saio de lá muito mais rico nesse sentido do que quando eu saio. Quando você foi professor também? Você é professor? Você dá aula? Sim, eu dou aula também. E como todo professor, é aquela velha máxima que nós ensinamos aos alunos. Quanto mais eu ensino, mais a gente aprende. Mais a gente aprende, né? É isso. Maravilha. Estamos aqui hoje com o Marcos Tonin, coach executivo da Poema, nessa entrevista maravilhosa. Marcos, agora nós vamos fazer ressignificando. O que é o ressignificando? Eu trago uma palavra e você dá um significado com as suas próprias palavras para ela. Bora lá? Vamos lá. Preparado? Vamos lá. Acho que sim. Vamos começar pesado aqui. Saúde mental. Realidade. Carreira. Planejamento. Humanização. Necessidade. Estratégia. Vamos devagar com isso. Competência. É essencial. Legado. Razão de fazer as coisas acontecerem, né? E sucesso? Sucesso é ter saúde, você tá bem consigo mesmo, com a sua família, né? Você conseguir expressar teu amor pela tua família e receber isso de volta. Acho que ter fé em quem nos ajuda e abre os nossos caminhos. Isso, e o resto, Montejano, é só dinheiro. Então, assim, são coisas. Coisas a gente vai usufruindo, mas é o quem, né? Com quem a gente tá, como é que a gente constrói as coisas. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Tem dia que você
fez muito, tem gente que fez pouco. Acho que sucesso é uma sucessão de fracassos bem-sucedidas, mas com a gente conseguindo expressar, eu acho que o nosso talento, o amor pelas coisas, pelas pessoas. Eu ouvi de um grande pensador que sucesso é a paz do sono tranquilo. Olha que delícia, isso, né, rapaz? Então, isso. Não paga, né? Tudo isso que eu levo para minha casa no final. É isso. Marcos, para deixar a sua última mensagem aqui, direcionada para o nosso público que está te assistindo, por favor, tenha a bondade de direcionar suas palavras, um pensamento, um desejo e um convite que você queira fazer aos profissionais de RH que estão te assistindo agora. Eu acho que pensar em carreiras daqui para frente, né? A gente sabe que o conceito de carreira mudou, então entender que a carreira é do profissional, ele quem faz, ele quem executa. A gente fala tanto de propósito, né, Montejano, quando a gente fala sobre RH. Então, assim, a gente entregar essa responsabilidade para os nossos líderes, para os colaboradores, é algo que a gente precisa fazer e deixar com que eles façam. A gente precisa correr esses riscos calculados, né? A gente vai estar junto aí no Expo RH falando sobre carreira, sobre essa diversidade, não só a diversidade, né, como a gente vê hoje, mas a diversidade de ideias, a diversidade de pensamentos, como é bom a gente contrastar as coisas, ter aquelas velhas discussões que a gente tinha dentro do ambiente de trabalho. Então, se a gente conseguir, né, trazer essa discussão para dentro do ambiente de trabalho de uma forma madura, que isso agregue, eu acho que esse é o objetivo. A gente vai estar junto aí, né? E como é o slogan da Apoema? A Apoema é aquele que vê mais longe. Chegar isso mais aí. longe. Maravilha. Estivemos aqui hoje. Marcos, antes da gente encerrar, tem uma frase nessa caneca especial aí que é um presente para você. Um presente da BRB Brindes. Vou ter que fazer uma coisa aqui, Montejano, que vai me entregar aqui agora. 50 a mais. Acabei de entregar. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Você já fez alguém se sentir importante hoje? Olha só. Marcos. Que lindo. Olha aí, obrigado. Eu tenho certeza que você fez muito se sentir importante aqui hoje, se vendo nessas situações que você trouxe. E você é muito importante para nós. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. A casa é sua. Obrigado. Estivemos aqui hoje com o Marcos Tonin, executivo coach da Apoema, que estará conosco na Expo RH. Maiores informações, só seguir o nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até mais.